Fala galera, mais um episódio aqui do podcast Minuto em Cristo. Eu sou o Igor Mesquita e hoje eu tenho a honra de receber meu irmão Renato, um cara que eu conheço desde 2017, final de 2017, mas parece que eu conheço ele desde novo, desde criança. É incrível essa conexão, né, que eu tenho com esse cara e eu vou deixar que ele se apresente. E aí galera, tudo bem? Boa noite, meu nome é Renato, né, como o Igor falou, e falar minha idade, tenho 31 anos, sei que não parece. Novinho, pô. Mas é isso, sou casado com a Thaís, uma mulher incrível, e é isso, muito feliz de estar aqui com o Igor, né, com todos vocês aqui. Como o Igor falou, a gente se conhece desde 2017, e tem sido um privilégio poder caminhar, né, conhecer o coração do Igor nesse tempo, e é isso, muito feliz, mano. Top, e o Renato, ele caminha comigo lá na Lagoinha, né, a gente faz parte do Next, e foi onde eu aprendi muito com ele. E eu tava trocando ideia com o Renato, tava até falando, cara, eu olho pra você, tava falando isso com a Bia também, minha namorada, e eu vejo um homem de fé, né? E eu nem queria bolar muito assim um bate-papo e tal, e queria que a gente falasse sobre isso, mano, que eu vejo você, eu vejo as coisas que você vem construindo, que você vem vivendo, e tudo, mano, reflete a fé que você tem. E quero até que você fale um pouco sobre o que é a fé para você, como que exerce a fé, sabe qual é? Irado, mano, assim, falar de fé é muito, tipo, parece fácil, né, mas é muito complexo, é bem profundo, né? Porque a gente, tipo, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o quanto a Bíblia fala sobre fé, né? De diversas formas, né? O quanto a Bíblia ensina sobre fé, né? Toda a Bíblia ela gira em torno disso, né? De pessoas que se moveram por fé, enfim. Então, tipo, a fé, na verdade, ela pode ser um dom, né? Como a gente sabe, mas tipo, ao mesmo tempo é algo que pode ser desenvolvido, mas eu creio também que é algo que Deus, sabe, colocou já dentro de cada um de nós, sabe? Sim. De cada ser humano, sabe? Sim. Cada um de nós temos dentro da gente, sabe? Algo que a gente acredita. Exatamente. Sabe? Então, por mais que talvez você não creia em Deus, mas no fundo você tem dentro de você algo que realmente você busca, assim. Uma crença, né? Exatamente. Todo mundo tem uma fé em alguma coisa. Exatamente. Né? E uma fé verdadeira, uma fé fundamentada, vem de Deus, né? Sim. A fé em Deus Sim. é o que nos faz viver uma vida plena, né? Uma vida justa, uma vida abençoada. É uma vida que Deus nos proporciona e vivemos isso através da fé. E a Bíblia fala, né? Como a gente obtém a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, por exemplo. E eu gosto muito dessa passagem porque a gente precisa ouvir. Por exemplo, enquanto eu te escuto agora, a minha fé ela vai sendo potencializada. Assim eu acredito. Sim. E é muito bom escutar sobre a palavra de Deus, sobre a vida de Jesus. Sim. E isso alimenta cada vez mais a nossa fé, mas também não tira a nossa responsabilidade de colocar em prática. Sim, né? E de a gente ser aprovado mesmo em meio aos desafios, à adversidades. Sim. É você ouvir a palavra, né? E isso gerar algo dentro de você a ponto de te mover, né? A ponto de fazer você, tipo, você ouviu e aquilo ali gerar um impacto em você e a ponto de realmente te impulsionar, né? A viver aquilo que você ouviu, enfim, aquilo que você recebeu. Sim, o extraordinário. Eu até já deixei aqui uma passagem muito conhecida, cara, que é a fé. Está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas... Né, de fé. Exatamente, a definição. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E eu conheço vários testemunhos seus que você viveu pela fé. Um deles foi até o casamento. Eu acompanhei de perto
e você e a Thaís sempre acreditaram muito, sempre exercitaram a sua fé nesse momento antes de casar. E o casamento de vocês foi lindo, foi tudo muito incrível. E a gente vê, né, as pessoas muito eufóricas no sentido de preocupadas em relação a Sim. casamento, por exemplo. Existem muitos outros aspectos que as pessoas se preocupam, Sim. mas o casamento é um deles. E você pode até assim testemunhar como que foi esse processo na vida de vocês e quão importante foi vocês terem a fé que vocês têm para viver assim um matrimônio incrível. Sim, mano. Assim, realmente a gente viveu assim algo incrível na nossa vida em relação ao casamento, mas eu também acredito que tipo isso começou antes, sabe? Eu creio que a fé realmente, a fé verdadeira, ela não está baseada simplesmente em uma coisa, né? Como muitas das vezes, porque quando a gente fala de fé, cara, a gente pode ter fé em várias coisas. E a nossa fé, ela pode estar pautada em uma motivação errada. Mas eu creio que a fé, ela precisa estar em uma pessoa, Sim. né? Que é a pessoa de Jesus. E isso traz propósito até para a fé, né? E foi muito isso do que aconteceu comigo, assim. Quando você estava falando sobre falar, né? Sobre ouvir. Eu estava lembrando sobre Abraão, né? Abraão foi, né, um homem que realmente foi um homem que foi uma das primeiras pessoas a realmente ouvir de Deus, né? Esse chamado e se mover em relação a isso, né? Tanto que ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé, né? Uhum. E eu creio que é muito isso. A partir do momento que a gente ouve algo que não está simplesmente relacionado a algo passageiro, mas algo eterno, sabe? Por exemplo, eu creio que a fé, Deus deseja alinhar a fé no nosso coração em relação ao plano que Ele tem para a nossa vida, sabe? Ao plano de Deus. E quando isso acontece, quando a gente realmente tem essa certeza de que nós estamos inseridos num plano que é muito maior do que, por exemplo, é claro que eu creio que Deus tem promessas para a gente. Sim. Mas eu creio que Deus deseja que a gente tenha a fé para não simplesmente isso parar em nós, mas isso alcançar um fim, sabe? Sim. Que é o próprio Deus. Sim. Então eu creio que à medida em que isso acontece, quando o nosso coração é alcançado por esse entendimento, né, de que Deus ele deseja realmente inserir a gente num plano que está muito mais além do que simplesmente ele realizar os meus desejos. Claro, nós temos sonhos, propósitos, e muitas das vezes a gente pode falar, eu quero viver isso e Deus precisa cumprir isso na minha vida, porque tipo, não é errado a gente ter, mas eu creio que Deus ele deseja que a gente ancore a nossa fé em algo muito maior. Sim. Do que simplesmente cumprir aquilo que eu quero viver, mas viver a vontade dele, sabe? E foi isso que aconteceu assim na minha vida, porque eu fui alcançado, né? Quando eu e a Thaís quando nós começamos a viver tudo isso, isso foi uma consequência daquilo que tinha sido daquilo que Deus tinha feito na minha vida antes, sabe? Então ele já tinha me alcançado e isso fez maior sentido quando lá na frente, quando eu e Thaís a gente começou a viver as coisas, porque o que a gente começou a viver era algo que estava relacionado ao propósito que ele tinha para a nossa vida, para a gente viver junto. Então é como se Deus ele começasse realmente a mover as coisas, realmente de fato em relação ao que ele tinha para fazer, não só na minha vida, não só na vida dela, mas através da gente, através da nossa vida. Sabe? Sim, sim, incrível, mano. E tipo, você falou aí, citou até Abraão, Moisés. Cara, Moisés foi um cara, e a gente escuta isso até do nosso pastor Bernardo, que por mais que ele não tenha pisado na promessa, sim, ele desfrutou exatamente de quem prometeu, que é exatamente muito mais importante. E a gente vê que Moisés foi um homem de fé que
esse mesmo capítulo menciona Moisés. Sim. Né? Então, quando Moisés é lembrado, ele é lembrado como um homem de fé. Exatamente. E, pô, quão bom é ser lembrado assim, cara, Renato é um homem de fé. Igor é um homem de fé. Esses caras é tão louco que esses caras, eles... a gente tem ouvido que muito melhor do que viver uma promessa é ter na nossa vida, desfrutar da presença daquele que prometeu. Que é relacionado àquilo que eu falei, sobre ter a fé com a motivação certa. Exatamente. Que é em Deus. Eu posso viver algo, mas se Deus não estiver comigo nisso, não faz sentido. Exatamente. Sabe, eu só vou viver algo que é passageiro. E Deus deseja que a gente viva algo além do que... Tipo, desse plano aqui, sabe? Que nem Abraão, todos esses heróis da fé. A Bíblia diz que muitos deles ainda não alcançaram a promessa. Ou seja, eles ainda vão alcançar. E mesmo assim, isso não desanimou eles. Sim. Por quê? Por causa da esperança que eles carregam. Exatamente. Sabe? Exatamente. E também, quando a gente caminha com pessoas que têm uma fé em Deus, sabe? Fica muito mais saudável a nossa caminhada. Tipo, pô, você foi um cara que eu caminhei aí, que mais me impulsionou, mais acreditou em mim. O Renato, ele foi meu primeiro líder de GC. Acredito que vai ter um podcast para falar mais especificamente o que é um GC. E foi incrível, sabe? Todo esse tempo que nós vivemos juntos. E até assim, voltando a falar de Moisés, me veio aqui na cabeça agora quando ele falou para os 12 líderes lá, os 12 espias, espiar a terra de Canaã. E por mais que os caras fossem líderes e tal, pô, eles voltam com um feedback totalmente negativo. A maior parte deles, né, de 12, 10 voltaram com feedback totalmente baixo astral. Pô, Moisés, realmente lá a terra emana leite e mel, esses são as frutas que você pediu para trazer, mas não dá para invadir. E a gente vê que Josué e Caleb foram homens de fé, né? Sim. Eles não creram no que os olhos deles viram. Sim. Eles não creram nas adversidades, mas eles tinham uma palavra. E eles criam na palavra de Deus. Então eles sabiam que independente de qualquer coisa, era só descansar porque eles iam tomar aquele local. E é louco, mano, que quando a gente tem uma fé, a gente vive uma experiência, aquela experiência nos amadurece para viver algo diferente. Por exemplo, você vê lá em Josué, não lembro o capítulo, bem no começo, 1 ou 2, que ele envia apenas 2 homens para espiar a terra de Jericó. Olha que louco isso. A experiência de Josué fez ele conhecer o coração dos homens e saber que só precisam de 2. 2 bastam com uma fé para voltar com aquilo que eles esperam. Enfim, foi só um parêntese, né? Isso agora que veio à mente. Então, quando a gente caminha com pessoas de fé, mano, a nossa jornada, ela se torna também mais leve. É claro que vão ter desafios, né? Mas quando a gente sabe com quem contar, a gente sabe que pode confiar, pode abrir o coração. Sim, mano, com certeza, total. Esse episódio de Josué e Caleb é muito forte, né? Porque, cara, de 12 pessoas, só 2, né? Trouxeram um relatório positivo, né? E a gente aprende nessa passagem que eles, na verdade, aquilo que eles estavam vivendo já tinha sido liberado. Deus já tinha falado, né? Que ele iria dar uma terra para essa nação, né? Para essas pessoas, né? E tudo que eles fizeram, Josué e Caleb, na verdade, foi só confiar, acreditar, né? Naquilo que Deus já tinha liberado. E eles não só acreditaram, mas eles, como você falou, eles viram toda a situação, viram tudo que os outros 10 viram, mas eles também decidiram declarar, né? Aquilo que Deus já tinha declarado. Então, e também falando um pouco sobre esse lance que você falou sobre a gente se cercar de pessoas que têm a mesma convicção, isso é real, porque eu lembrei daquela passagem onde Jesus ele está indo curar, onde a mulher do fluxo de sangue, aquela passagem, né?
que a mulher do fluxo de sangue acaba tocando em Jesus e tal. Mas antes ele estava indo para a casa de um homem chamado Jairo, né? Sim. E aí no meio do caminho e tal, acontece tudo aquilo. Mas enfim, no final, Jesus acaba indo para a casa desse homem, ele cura essa pessoa, mas antes dele chegar, a filha dele, na verdade, já estava morta. Mas As pessoas as viram, pessoas não começaram acreditaram. a zombar, cara, de Jesus, não, ela já está morta, não sei o quê. Mas Jesus, ele tem uma atitude incrível. Ele pega duas pessoas, que eu não lembro quem é, não lembro se era Tiago, João, Pedro, enfim. Mas ele se cerca dessas pessoas, ele tira todas as outras pessoas daquele casa, né? Eles ambiente. falam, saiam daqui, né? Exatamente, ele pede se pra sair. cerca das pessoas realmente que acreditavam naquilo que ele ia fazer e ele prepara um ambiente mesmo de fé, enfim. E o milagre acontece, então isso é muito real, né? Sim. E outra coisa também que as pessoas se pegam muito, eu já me cobrei muito em relação a isso, sobre, cara, eu não tenho uma fé grande, minha fé é muito pequena, e a gente já escutou isso também, Aham. lá na igreja até, do próprio pastor Felipe, e é real, mano, Jesus fala sobre isso, se a gente tiver uma fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, que é, pô, minúsculo, Sim, uma fé pequena já basta para a gente viver realidades incríveis. A gente não precisa se cobrar tanto para ter uma fé grande. A gente menosprezar a nossa própria fé, que acredito que é até um pensamento que Satanás coloca na cabeça das pessoas, que nós não temos uma fé que venha agradar a Deus, sendo que ter fé já agrada a Deus, né? Tendo fé naquele que nos salvou, né? Tendo fé em Jesus, que foi o Filho Sim. de Deus que veio nos salvar de todo o mal, de todo o pecado. A gente tendo a fé, isso já agrada o coração do Pai. Então a gente não precisa se cobrar em relação ao tamanho da nossa fé, concorda? sim, mano, eu concordo. E assim, quando a gente fala sobre fé pequena e tal, fé grande, eu creio que a fé, como eu falei no início, ela pode ser desenvolvida, sabe? Sim, E assim, cara, eu creio que Deus ele tá muito mais interessado no nosso coração, cara, sim, na motivação do nosso coração. Porque, tipo, eu posso ter uma fé gigante, mas se eu tiver com o coração no lugar errado, não adianta. exatamente. Entendeu? Então, assim, enfim, em vários momentos Jesus ele ilustra, né, a fé como uma semente, por exemplo, né? Se ela for do tamanho do grão de mostarda, né? Então, mas quando ela cresce, ela chega a ser uma árvore muito grande. Então eu creio que, tipo assim, a partir dos nossos pequenos passos, assim, eu creio que no nosso dia a dia, cara, Nossa fé vai sendo desenvolvida. ela vai sendo desenvolvida, sabe? E eu creio que essa fé, o principal objetivo dela é nos aproximar de quem Deus é. Sim. Nos aproximar de um relacionamento com Ele, né? Sim. E assim, e como ter fé, né? Porque Jesus ele não já veio pregando a fé. A primeira mensagem de Jesus foi arrependei-vos. Então, para a gente ter uma fé, a gente antes precisa se arrepender dos nossos maus caminhos, né? Então, Sim. a partir do momento que a gente se arrepende, que a gente crê em Jesus, a nossa fé já vai sendo gerada e a gente já começa, cara, a viver coisas incríveis, né? A gente já consegue reconhecer Jesus nos pequenos detalhes das nossas vidas, não é não? Porque, tipo, eu quero ter fé, mas se não houver um arrependimento genuíno, eu acredito Sim. que seja complicado a gente ter uma fé. Eu creio nisso, cara. Mas assim, eu creio também que, assim como eu falei no início, todos nós carregamos uma porção de fé dentro de nós, né? E eu creio também que muito mais do que uma fé para alcançar a Deus é quando a gente também acredita que antes da gente buscar alcançar a Deus, Ele já nos alcançou, Sim, cara. né? Então, por exemplo, cara, quando eu tive um encontro com Jesus assim, o meu encontro com Jesus foi, cara, foi algo assim, não foi num ambiente glorioso. Sim. Eu sei que existem, cada um tem a sua experiência, né? Mas assim,
eu fui alcançado num lugar totalmente improvável. Num lugar onde não era uma igreja e tal. Era no meu quarto. E Deus, ele veio, sabe? Ele me alcançou, cara. Sabe? Então, tipo, eu não fiz nada. Uhum. Eu não tinha fé ali no meu coração para buscar a Deus. Nossa. Mas ele me alcançou. E aquilo ali já gerou... Foi como se fosse um convite. Sim, E eu simplesmente só respondi ao convite. sim. Num diálogo. E aí, eu lembro que eu tava assim no meu quarto e tal, loucão. E ele começou a falar comigo, né? Na hora eu não entendi. Eu achava que era loucura da minha cabeça. Depois que eu fui entender que era Deus falando comigo. Mas eu simplesmente falei, eu dei uma resposta. Eu falei, Deus, sendo o Senhor falando comigo, me mostre e tal, enfim. Ele me conduziu e tal. E isso gerou uma resposta em mim. Sim. Gerou uma fé que, ao longo do tempo, isso foi crescendo, foi sendo desenvolvido. Deus começou a me conectar com as pessoas certas, que começaram a me aproximar dele. Então, eu sei que existem experiências e experiências. Sim. Sabe? A gente, tipo, não pode tentar colocar Deus numa caixa. Exatamente. Sabe qual é? Até acredito que esse momento, por exemplo, pode ser uma resposta de Deus para muita gente, Sim, né? mano. Que está assistindo agora e talvez esteja afastado e tal. certeza, É mano. uma visita de Deus. Ninguém Com assiste certeza. nada, nenhuma mensagem de Deus, nenhuma palavra por certeza. coincidência ou Pô. porque alguém enviou. Deus sempre é intencional. Sim. E ele nos usa, né? Sim. Esse é o desejo dele, que a gente seja canal. E antes de a gente, cara, já partir pro final, eu conheço um pouco da sua história e você até comentou um pouco de como que você foi encontrado por Deus. Se você quiser sentir à vontade em ser assim, bem breve em relação ao seu testemunho, compartilhe aí com a gente. Então, mano, como eu tava compartilhando, né, um pouco, tipo, eu não nasci num lar cristão e tal, evangélico, pelo contrário, eu nasci numa família, tipo assim, totalmente louca, distorcida e tal, mas eu lembro que com 10 anos eu fui morar num lugar, e aí eu acabei fazendo amizade com um vizinho e tal, e na verdade, tipo assim, desde pequeno, né, eu me lembro de ter experiências, de estar numa igreja e tal, mas assim, nada que eu seguia, assim. Uhum. Mas eu lembro que com 10 anos, eu tive a minha primeira experiência, assim, de ir numa igreja, de ter contato com Deus, assim. E eu lembro que, enfim, isso impactou muito a minha vida. Como eu falei, não tinha ninguém conhecia, tipo, ninguém seguia o evangelho, enfim, na minha família. Mas eu comecei a viver, cara, sozinho. Tipo, com 10 anos, assim, eu fui vivendo, fui caminhando com esse amigo meu, e ele foi me aproximando, me trazendo pra perto e tal. Enfim, eu comecei a ter experiências realmente, sabe, com Deus e tal, em relação a servir. Só que com o tempo, tipo, eu me afastei. Naquela idade da adolescência ali e tal. E, enfim, e aí eu fui viver... Só a vida. Entendeu? Só que, enfim, as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Como a minha família, na verdade, quem me criou foi a minha mãe, só. Na verdade, eu e meu irmão, né? Ela, tipo, mãe solteira, criou a gente e tal. E sendo que a minha mãe, ela passou por muitos problemas e tal, ela tinha problema com drogas e tudo mais. Então eu cresci vendo isso, essas coisas. Mas durante esse tempo que eu tive esse contato com a igreja e tal, isso afetou muito a minha vida. Foi como se fosse uma semente no meu coração, né? E por mais que eu tenha vivido tudo e tal, depois, eu nunca esquecia dessa experiência que eu tinha tido. E aí, enfim, as coisas foram acontecendo, os anos foram passando na minha vida. E aí, depois eu voltei a morar onde eu tinha nascido e tal, enfim. E aí eu comecei a ver a minha mãe, tipo, se afundar ainda mais na vida e tal, que ela estava vivendo, enfim.
E aí, tipo, só resumindo, eu lembro que foi em 2012, foi um ponto de partida assim na minha vida. Eu já tava, como eu voltei a morar nesse lugar, e era um lugar, tipo assim, que acabava de certa forma me influenciando muito, de uma forma negativa e tal, enfim. Comecei a ter experiência com droga, tipo, enfim. E quando foi em 2012, isso foi o ápice assim na minha vida, em relação ao que eu estava vivendo, em relação ao que a minha mãe estava vivendo, meu irmão crescendo, enfim. Sua mãe também era viciada? Minha mãe ela usava cocaína. E aí, tipo, era muito louco, mano. Mas ela era uma mulher incrível. Sim, mano. Mas isso realmente puxou ela, assim, né? Meio que acabou com a vida dela, né? Enfim, mas quando foi em 2012, como eu falei, foi o ápice. Tipo, o que eu tava vivendo, me afundando. E, tipo, vendo tudo isso acontecendo na vida dela também. E aí foi nessa época que eu comecei a ter essas experiências, assim. Uhum. Eu lembro que nesse meio tempo minha mãe chegou a ter contato com a igreja também e tal. E eu loucão, desviado e tal, fazendo muita loucura. E eu lembro de eu chegar em casa assim de madrugada e ela tá acordada e ela falar pra mim, Renato e tal. A gente trocando ideia. Eu tenho tanta. Eu lembro de quando você ia pra igreja e tal, antigamente, você precisa voltar e tal, porque, né? Por mais que ela tava vivendo uma vida louca, ela reconhecia. A gente reconhece, todas as pessoas reconhecem. Era o desejo do coração dela que eu vivesse tudo aquilo, né? Mas eu falava pra ela, não, mãe, eu vou. Um dia eu volto, aquele lance, né? Um dia eu volto, mas eu carregava uma parada comigo. Eu falava assim, o dia que eu voltar, tipo, dentro de mim mesmo. Eu vou me entregar mesmo, assim, eu tinha isso. Enfim, acabou que nesse meio tempo, em 2012, ela acabou se relacionando com um cara, e esse cara acabou, tipo, eles começaram a se afundar, ele também usava, enfim. E acabou acontecendo uma tragédia, assim, na nossa casa, em decorrência à vida que eles estavam levando, enfim, uma vida muito, muito louca, e aí ele acabou matando ela. E, tipo, ele assassinou ela, assim, dentro de casa. Não tava em casa, nem eu, nem meu irmão. Enfim, mano. E aquilo ali foi... Eu falei, caraca, mano, e agora e tal? E eu sozinho, assim, eu e meu irmão mais novo, eu mais velho. Eu falei, caraca. E a nossa vida, né, meio que virou, cara, assim, de cabeça pra baixo. E aí eu vi que... Eu não creio que Deus tenha feito isso. Mas eu creio que... ele usou depois isso pra se revelar e mostrar a paternidade. Exatamente. Então, assim, depois disso eu ainda continuei vivendo a minha vida, mas chegou num ponto que foi como eu falei, eu já estava no meu quarto e tal, vivendo, né? Realmente eu estava precisando, assim, e eu reconhecia. Foi nessa época que Deus meio que invadiu o meu quarto, assim, e eu lembro que eu tava dentro do quarto usando, fumando, assim, e Deus começou a falar comigo, falando, se revelar pra mim, revelar a paternidade dele pra mim, falar que aquela vida que eu tava vivendo não era a vida que ele realmente tinha pra mim viver e tal. E eu falei, caraca, isso... Eu comecei a achar que isso era onda da minha cabeça. Só que eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, sendo você mesmo, faz alguma coisa, coloca alguém no meu caminho, enfim. E eu lembro que no dia seguinte, mano, um amigo meu, que eu tinha conhecido ele um tempo atrás, na doideira também, tinha sumido. Ele, do nada, ele veio falar comigo, assim. E ele me chamou, eu lembro que eu tava no Facebook, assim, ele me chamou. E ele, tipo, me convidou, mano. Ele falou, pô, tô vivendo algo incrível na minha vida e tal. E aí ele me chamou pra ir na casa de um amigo nosso. E aí quando eu cheguei lá, era tipo o que a gente vive hoje no GC, só que era um pouco diferente, mas era a mesma pegada, assim. E aquilo ali foi a situação que Deus usou, cara, pra mim trazer de volta, assim. E ele me conectou com pessoas que, assim, mano, foram fundamentais, assim, na minha vida. E de lá pra cá, mano, eu falo que isso foi em 2013. Tem, se eu não me engano, 8 anos. Foi a melhor decisão, assim, que eu tomei na minha vida de lá pra cá. Assim, eu vivi muitas coisas em Deus. Nesses 8 anos eu nunca desviei, nunca pensei em desviar, porque eu tinha convicção, sabe? Eu realmente tive a revelação de que Deus tinha falado comigo, tinha me
estava me trazendo de volta, enfim. Isso trouxe propósito para minha vida. Enfim, a chegar no que a gente tem vivido hoje, ou em relação ao casamento. Enfim, eu comecei a servir a Deus, Deus colocou a Thaís na minha vida, a gente se conheceu no GC. Enfim, mano. Incrível. Mas assim, foi muito louco, mas ao mesmo tempo foi incrível, assim. Como o cuidado de Deus em relação a realmente a restaurar tudo, né? Sim. Então foi basicamente isso, mano. Tem mais coisas, mas... Ele te deu uma vida nova, né? Sim, você mano. viveu um novo começo de fato. Sim, mano. E o melhor de tudo é que isso só tá começando, mano. Sim, mano. 8 anos, né? Muito pouco pro que Deus Sim. quer fazer na sua vida, que Ele tem pra sua vida. E você sabe disso. E foi o que a gente tava falando agora há pouco. E você, mais uma vez, falou sobre conexões. Um convite que fizeram a você, Sim, mano. sabe? E a gente tem que ser intencional nisso, Sim, né? Em convidar. Um convite não é apenas um convite. A gente tá Às vezes semeando, pra a gente tá é só um acreditando em convite, vida. mano. Exatamente. Mas pra pessoa é tudo que ela precisa, mano. Sim, exatamente. Pra viver uma transformação, né? Sim, para viver uma vida nova de Sim, fato. mano. Para viver um novo nascimento, cara. E honro demais a sua vida. Volto a dizer, você é um homem de fé, mano. Amém, Eu mano. creio que vou ver muitas coisas ainda acontecerem na sua vida, na sua casa, na Amém, vida mano. de Thaís, né? Muitos frutos. E eu me empolgo com isso, sabe? Eu Sim, celebro sua vida, eu celebro isso junto com você. E é um privilégio, de verdade. É gratificante demais te ter como um amigo, fazer parte dessa família cristã. E eu fico, às vezes, pensando, parado, nossa, mano, caminho hoje com tantas pessoas incríveis que eu tenho como referência e você é um deles, né? E você sabe disso, sempre Sim. afirmo isso, mano. E a gente agora vai partir para um momento maneiro, assim, perguntas e respostas que você tem que responder rápido. Sou muito bom nisso não, mano. Aí, mas é tranquilão. Show. E é só uma dinâmica agora pra gente quebrar o gelo e partir pro nosso momento final. Beleza? Demorou, vamos lá. Essa aqui eu já sei até qual você vai responder. Uma série. Falda. Praia ou cachoeira? Cachoeira. Churrasco ou pizza? Churrasco, mano. Doce ou salgado? Salgado. Um time gringo, estrangeiro? Travou. E, mano... É Real Madrid, mano. Real Madrid. Um jogador da seleção brasileira? Everton Ribeiro. Uma banda de música? Qualquer uma. Qualquer uma, irmão. Charlie Brown. Aí sim. Se você pudesse passar 1 hora conversando com qualquer pessoa do mundo que você não conhece, quem seria? Que eu não conheço. Que nunca teve contato. Caraca, mano. Pô, ou é tanta gente, né? Que ele gostaria. Ah, não sei, mano. Não sabe. Aí vai ficar devendo essa resposta também. E é isso, mano. E um livro que você gostaria de recomendar aí pra galera ali? Então, eu queria indicar esse livro aqui, O Único Rei. Foi um livro que eu li, foi incrível na minha vida. E ele traz muito de volta a essência do evangelho, né? Trazendo realmente Jesus como centro, né? Como sendo esse rei mesmo que vai voltar, né? Para reinar. E ele fala muito sobre as promessas de Deus. Ele vai lá no início, começa a falar sobre Abraão e tal. E aí até, né? O final onde a gente crê que a promessa de Jesus voltar ainda não se concluiu. Então ele faz esse panorama até o final, né? Alinhando também em relação o nosso coração em relação ao povo judeu, né? Ele fala muito sobre esse lance da terra, né? Da terra prometida, que é um lugar onde Jesus realmente vai reinar. Então foi um livro que me abençoou demais, O Único Rei. Top, mano. Mostra aqui. Incrível.
Show de bola, já vou colocar na minha lista. Na verdade, é um dos livros que eu quero ler, né? É sempre muito bem falado. As pessoas que já falaram sobre esse livro, você só tá confirmando isso, para eu ler esse livro. E, mano, eu te agradeço por esse momento. É sempre muito bom estar conversando com você e que a gente continue aí trocando mais ideias, né? Sempre. Aprendo muito com você, eu vou continuar aí aprendendo. É isso. Amo você, amo Thaís. E que vocês retornem juntos aqui, né? Que a gente possa trocar uma ideia. Vai ser incrível. Vou botar umas 2 horas de podcast aí. Pode crer, Thaís fala sem parar, filho. Vai ser Thaís e ela mesma se perguntando pra ela e ela respondendo. Mas aí. glória a Deus pela vida dela. É Thaís, cara, é incrível que pra onde a gente vai, né, mano? É. Mano, pode ser qualquer lugar. A gente vai sair, aí a gente vê Thaís conversando com alguém, a gente já sabe, no canto. E pra ir embora é a luta, a bichinha tá lá pregando, mas é isso, né? Isso, Viemos pra isso, ela nascemos queima, pra mano. isso. Ela queima muito, mano. Ela é uma mulher incrível, assim como você. Lembro lá no Mestre também, daquele dia, você ali já no discipulado firme. Mas é isso aí, mano. Obrigado mais uma vez. Vamos pra cima. Já espero também aí o baby de vocês. Pô, Tá a caminho, né? tá A galera, profetizando, né? galera aí tá tendo filho. Vocês É isso, estão no mano. filho. Também queria agradecer de estar aqui trocando essa ideia com você. Você também é um cara assim, mano, incrível, né? Que a gente conhece, sabe. E é muito bom, né, ver você aqui, mas a gente sabe que isso não começou aqui, né? Isso já começou, tipo, lá atrás, quando ninguém tava vendo e tal. Então eu creio que Deus ele só vai potencializar, mano, isso na sua vida, né? Então é isso, que você continue com o coração no lugar certo. Amém, e Deus ainda mano. vai surpreender vocês ainda. Amém. Então, espero aí você retornar, tá? Tamo junto. Isso aí já fica aí o convite. Quero dizer também que, cara, reconheço Deus na sua vida. E, galera, pega esse vídeo aí, ó, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Eu sei que você lembrou de alguém escutando o testemunho dele, escutando sobre fé. Então, pega esse link e envia, cara, porque isso transforma vidas. E também faça o convite para a pessoa ir para sua igreja local, convide ela a ir para grupos pequenos, grupos de crescimento, célula, porque isso mudou a minha vida, isso mudou a vida do Renato. Eu falo isso tranquilamente. Valeu dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tamo junto. Valeu, galera.